Olá, meus queridos. Acharam que eu ia esquecer de vocês, é? Nada. Estamos aqui mais uma vez com o Beto Me Ajuda, com a campanha Revisa AV1. Começar por gerenciamento orçamentário, certo? Em que eu coloquei alguns tópicos aqui que praticamente é a parte mais importante da gestão orçamentária. Então, para você realizar uma boa gestão orçamentária, né, é um processo bem essencial, né, vamos dizer assim, para o sucesso e estabilidade de qualquer empresa no mercado. Entendeu? Então, a gestão orçamentária ela envolve uma série de etapas a serem seguidas. Não é só simplesmente você chegar e dizer, não, vai ser dessa forma. Tá tranquilo. Lembre-se que bem aqui, ó, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, ó. Planejamento, certo? Tem que ter um planejamento. Então, por que estudar gerenciamento orçamentário? Então, justamente, ela é necessária para que as coisas venham. Então, é necessário, né, a gente perceber o seguinte: se a empresa, por exemplo, qualquer empresa, inicia o seu exercício, né, ou o seu ano, as movimentações realizadas, que podem ser pagamentos, contratações, recebimentos, ela precisa ser essas movimentações de alguma forma medidas e controladas. E aí é que entra na jogada a queridinha aqui, ó, o gerenciamento orçamentário, né? Agora, onde eu posso utilizar o gerenciamento orçamentário? Por exemplo, se você quer saber o faturamento, por exemplo, esperado, desculpando o barulhinho aí, porque aqui passa muito carro. Então, se você quer saber o faturamento da sua empresa, né, dentro de um determinado período, eu quero saber em trimestre, eu quero saber semestre, anual, você precisa do gerenciamento orçamentário. A projeção do seu fluxo de caixa, ou seja, eu fiz um investimento de 50 mil reais. Sim, como eu estava dizendo, eu fiz um investimento de 50 mil reais e a minha previsão é de que por mês eu receba 15 mil durante 7 meses ou mais, né? Então, você vai estar fazendo a projeção do seu fluxo de caixa, em quanto tempo você vai receber de volta aquele valor, certo? Então, basicamente é a questão de projeções, né? Previsões para saber se no final do exercício vai dar lucro, vai dar prejuízo, certo? Outro tópico aqui é os relatórios gerenciais. Os relatórios gerenciais nada mais são do que ferramentas em que você pode utilizar delas para ter uma facilidade, uma flexibilidade melhor para visualizar se a empresa está dando lucro, está dando prejuízo, como é que está meu estoque, como é que está a situação da empresa, quanto é que eu estou pagando de imposto. Tudo vai estar embutido na questão do gerenciamento orçamentário, utilizando de relatórios gerenciais. Então, a partir desses relatórios que é possível enxergar com clareza quais são os fatores que geram mais lucro para a empresa, de onde vem a maior quantidade de gastos, entendeu? E aí ainda tem a visão sistêmica, né? Que nem a professora Marília fala, visão sistêmica. Se você só tem a visão daqui, de um determinado setor, não, é ótimo, beleza. Mas o melhor é que você tenha a visão sistêmica para que você possa tomar decisões pela empresa totalmente, certo? Então, os três principais são a DRE, deixa eu anotar aqui, DRE, fluxo de caixa
e o balanço patrimonial. Ah, Beto, mas eu não lembro disso aí. O que é que significa? Vou lhe explicar agora. A DRE é uma sigla que significa demonstrativo do resultado do exercício. Ela dá uma visão para você profunda, bem aprofundada, né, referente à rentabilidade da empresa, de uma forma geral. Nela vai ter quanto foi que eu vendi. Pronto, ó. Você produziu 500 canetas. Cada caneta é R$2. Então você teve 1.000 receita de vendas. Depois você vai ter que fazer a dedução, ou seja, o desconto dos custos que você teve para produzir essa caneta. E aí vai ter as despesas, questão de imposto de renda, demais custos, certo? Se teve lucro ou prejuízo no final, você saberá através da DRE. O fluxo de caixa, ele permite uma análise de todas as futuras movimentações de entrada e saída do seu orçamento. E ele ainda possibilita você fazer uma avaliação da sua necessidade de capital de giro. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que acham que você fazer um empréstimo, você é endividado, você vai continuar nas dívidas, né? Você vai praticamente falir. Mas não é bem assim. Normalmente, quando você precisa de um empréstimo e você sabe que o retorno, pelo menos na projeção, que você terá relativo ao que você quer fazer, eu quero comprar uma máquina. Tem que se fazer a projeção, o planejamento, para saber se aquela máquina vai lhe dar um retorno, quanto mais rápido melhor, certo? Mas aí, se o retorno que aquela máquina lhe der for de um retorno maior do que a taxa de juros que você está pagando pelo financiamento, pelo empréstimo, isso vale a pena, certo? Então, nem sempre empréstimo é sinal de dívida, sinal de que você vai ter prejuízo nas decisões que você está tomando na empresa. E o balanço patrimonial, que nada mais é do que uma fotografia, né? Famosa fotografia da empresa, demonstrar como é que a empresa anda. Então, o balanço ele demonstra a evolução financeira da empresa dentro de um determinado período. Normalmente é utilizado um ano, certo? Em relação ao seu passivo e ativo. Lembrando, o balanço patrimonial que foi dado na última aula da professora. Na esquerda, não esqueça, viu? É na esquerda mesmo. Ativo, passivo. E mais aqui embaixo tem o patrimônio líquido. Ativo é o B e D, bens e direitos. Passivo, de obrigado? Não, é obrigações, viu? Fornecedores, salários, impostos, tá aqui em obrigações. Bens, estoques, mercadoria, maquinário, certo? Direitos, lembrando, né? Foi bom ter tocado nesse assunto. Bens é aquilo que você tem posse, você tem o poder e pode fazer o que quiser com ele, certo? Direitos é uma coisa que é sua, mas você ainda não tem poder. Não tem poder sobre ele nesse momento. Você não está com a posse dele. Por exemplo, o dinheiro que é da empresa e está no banco. O dinheiro é seu, mas ele está em posse do banco, certo? Por isso que é um direito. E obrigações é aquilo que não é seu e você tem que devolver. Por exemplo, como eu estava falando nesse instante, os empréstimos. Empréstimo você pega, mas aí o banqueiro vai ser bonzinho. Tem tanto dinheiro aqui, pode levar embora, que eu não quero mais não. Claro que não. Ele vai querer de volta, certo? Então,
Isso é uma obrigação. Patrimônio líquido é a parte onde tem o capital social, né, o valor que os sócios entraram para abrir a empresa, né? Lucros acumulados, lucro líquido, lucro operacional, despesas financeiras, é tudo aqui no patrimônio líquido. E lembrando que sempre o valor que der no ativo tem que dar no passivo. Se der valores diferentes, saiba que o seu balanço está incorreto, certo? Então vamos descer para cá. Vamos descer para cá, né? Temos aqui a parte do controle e da estratégia. O que seria o controle? O controle é um sistema de feedback, ou seja, retorno, né? E está associado à verificação de acordo com os planos desenvolvidos, né, no planejamento. Ou seja, esse controle não está totalmente ligado à só a questão dos planos que foi feito no planejamento pela empresa, mas falamos de algo em geral também em relação às pessoas que executam seu trabalho, né? E aí elas esperam um feedback, ou seja, um retorno, né, do seu supervisor, do seu chefe, certo? Então, o controle é simplesmente acompanhar a execução de um plano. Será que está tudo certinho? Será que está precisando modificar alguma coisa? Então, o controle faz essa parte. E a questão da estratégia é praticamente a opção escolhida, né, ser estratégico, usar a estratégia. É uma opção escolhida pela organização para alcançar os objetivos estabelecidos no plano. E justamente a estratégia precisa ser acompanhada, como o controle, para garantir que os resultados estejam de acordo com o esperado. Então não é só simplesmente você planejar, executar e nem controlar. Primeiro tem que ter o controle. E justamente tem que haver uma estratégia para que, se por exemplo você fez um planejamento, vamos supor, você tem uma empresa e aí você solicitou um transformador, né? E aí o transformador, a transportadora diz que vai chegar daqui a 10 dias. Só que a partir do 11º dia você já tem que estar instalando esse transformador. Então 10 dias é o seu tempo limite. Só que aí de repente o carro ele quebrou, né? O carro que estava transportando o transformador. Então você tem que ter uma estratégia já prévia para saber o que é que você vai fazer. Você vai adiar a instalação? Você vai conversar com a transportadora para ver se você consegue um adiantamento, né, uma carga, informar que é uma carga especial e aí ela tem que chegar logo, certo? Então, a estratégia e o controle estão atreladas para que tudo o que você está planejando ocorra de forma como você planejou ou com os mínimos custos e modificações no planejamento que foi utilizado, certo? Então temos aqui a parte do planejamento. Depois de muitas explicações, ainda tem gente que pergunta por que é necessário planejamento. Então, o planejamento é uma questão de você determinar com antecedência o que será colocado em prática, a forma como será feito e alcançado o resultado esperado lá na frente, né? Como o famoso escritor Peter Drucker diz, a melhor maneira de prever o futuro é construí-lo. O planejamento não se diz respeito a decisões futuras, mas a implicações futuras nas decisões presentes. Ou seja, o que eu quero que aconteça lá no futuro, o que é que eu preciso fazer hoje para que isso aconteça? Então, por isso e por outros motivos, é necessário o planejamento, certo?
Então, temos o planejamento em suas três formas: o planejamento estratégico, tático e operacional. Quer dizer, cada um. Planejamento estratégico, ele é genérico, de longo prazo e realizado em alta cúpula da organização, ou seja, o planejamento estratégico, como eu falei, de longo prazo e realizado pela alta cúpula da organização. Então, normalmente, esses planejamentos são feitos em grandes empresas e são realizáveis a longo prazo, ou seja, a Estácio quer ter a maior excelência e se tornar centro universitário. Mas isso acontece da noite para o dia? Em um ano? Em dois? Não. Exige muita coisa. Então, esse é um planejamento que faz parte do estratégico. É uma coisa que não é conseguida em pouco tempo. O planejamento tático, ele é de médio prazo, mais departamental e é realizado pela gerência média da organização, ou seja, é o tático que faz a referência entre o operacional e o estratégico. Normalmente são os diretores, os vice-diretores, que estão ali agrupados para estar fazendo essa transição. E o planejamento operacional, ele é de curto prazo, ele é focado nas atividades diárias. É conhecido também como chão de fábrica, né? É realizado pela equipe a nível operacional, ou seja, numa indústria de automóveis, os operários, né, que fazem a montagem do carro, pelo menos uma parte, né, porque hoje os robôs, a cada dia que passa, estão tomando conta. Então, eles fazem essas atividades. Como essas atividades são tão aproximadas da pessoa, é uma coisa que é feito praticamente na hora, sim. Então, faz parte do planejamento operacional. Então, vamos falar de premissas orçamentárias. Para que todas as áreas, né, da empresa elaborem seus orçamentos na mesma base, algumas premissas devem serem estabelecidas, né, como, por exemplo, variação de preços, taxa do dólar, importantíssimo esse, dissídio da categoria, crescimento, por exemplo, da participação no mercado, ou aumento de vendas, meta de resultado, entre outros. Então, o processo de elaboração do orçamento consiste na quantificação financeira e não financeira das ações necessárias para cumprimento da missão da empresa, de acordo com os objetivos e metas traçados para o período. Normalmente, o orçamento é colocado no período de um ano, porque normalmente acontece o seguinte, acontece muita coisa, então, ou poucas operações são feitas, e aí um ano é possivelmente para que seja feito um resumo desse ano, como é que a empresa funcionou durante esse ano, e justamente se ela alcançou seus objetivos, as metas que foram traçadas, o planejamento foi feito de forma correta, houve o controle corretamente, precisou fazer alguma modificação, certo? Por isso que essas premissas são muito importantes. Os planos orçamentários, que a professora já deu para a gente, e que os principais foram o plano de vendas e o plano de produção. Ainda tem algumas pessoas se perguntando por que é dado o plano de vendas principalmente, ou primeiramente. É pela questão de que como é que você vai saber quanto você vai gastar no produto que você vai produzir, se você ainda nem tem uma previsão de quantas unidades, qual o valor de mercado, qual o valor que eu vou utilizar para vender determinado produto. Então, por isso eu preciso ter o orçamento de vendas. Então, o plano de vendas é o principal dos demais planos.
e toda a estrutura deve se adequar para operar nos volumes de vendas orçados, ou seja, por isso que o plano de vendas ele é o primeiro. Você tem que prever a quantidade que vai ser produzida e quanto cada unidade vai ser vendida. A partir daí, você vai poder orçar também a sua produção. Quanto você vai gastar, quanto vai precisar de mão de obra, quanto vai gastar de CIF, que é o custo indireto, né? Custo direto, custo indireto. Para assim, no final de tudo, você saber qual vai ser ou qual será a sua receita de vendas, quanto vai ser de custo que você vai gastar, quanto vai ser seu lucro operacional, entre outros. O plano de produção nas empresas industriais é o principal elemento de custos. A área de produção deve orçar todos os recursos necessários, ou seja, matéria-prima, mão de obra e custos indiretos de fabricação, para atender quem? O plano de vendas e manutenção de no mínimo dos estoques. Certo? Então pessoal, esse foi o resumo que eu fiz em relação à matéria. Em breve eu vou estar trazendo pelo menos um exemplo em que tenha orçamento de vendas, orçamento de produção, orçamento de matéria-prima, orçamento do CIF, né? Orçamento de mão de obra também, para que seja exercitado pela questão se a professora pedir um orçamento, né, e a gente saber fazer. Então, obrigado pela atenção e qualquer dúvida pode falar aí embaixo. Beleza?